Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. E eu quero ler com vocês os versos. Deixa eu escolher para não ler tanta coisa. Vamos começar no verso 9 e nós vamos até o 14. O texto sagrado diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Verso 14. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Pai, pedimos graça e favor do alto, pedimos que o Teu Espírito não apenas abra a nossa capacidade de entendimento, nos levando além daquilo que é natural, racional, humano, para aquele lugar de perspectiva e entendimento espiritual, mas nós oramos que a Tua palavra trabalhe em nós, que ela produza resposta de fé, que ela produza entendimento e alinhamento prático e que ela de fato possa produzir na nossa vida aquilo que o Senhor tem planejado, desejado realizar em cada um de nós. Nós oramos por isso e te agradecemos desde já, certos de que o Senhor fará algo, em nome de Jesus. Bom, o apóstolo Pedro está falando a respeito de uma promessa que nós temos. Essa promessa é sustentada desde o Antigo Testamento, né? E quando ele diz, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, ele está fazendo uma referência a Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Também no Salmo 60, em Isaías 66, 22, no finalzinho já do livro, Deus diz, porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Isso é tomado como uma promessa. E Deus só tem uma razão para fazer novos céus e nova terra. E diz, eu vou acabar com essa daqui. A Bíblia nos mostra que um dia, depois do dilúvio, Deus prometeu que não ia mais destruir a terra com água. Mas a Bíblia diz que os elementos ardendo se desfarão. Nós não sabemos exatamente como será, mas a Bíblia diz que esses céus e essa terra estão sendo entesourados, guardados para o fogo. Verso 7. Né? A Bíblia diz, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O apóstolo Pedro fala isso dentro do contexto do dilúvio. Né? Ele diz, verso 5, de 2 de Pedro 3, acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Eu sei que tem uns crentes que eles têm medo de ler o Apocalipse, alguns têm preconceito, outros simplesmente dizem, não, pastor, é só porque eu não entendo mesmo. Outros pensam, se eu deitar no chão e fingir de morto,
talvez dê mais resultado do que ficar imaginando tudo sendo destruído, mas a Bíblia fala de um juízo que virá. Fala do desfecho da redenção. E a redenção não é só para o homem, ela é para toda a criação. Então Deus vai resetar toda a estrutura da natureza e da terra no formato como eu e você conhecemos hoje. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que no meio de toda essa conversa, o apóstolo Pedro, dirigido por Deus, ele diz que uma vez que tudo assim será desfeito, quando a gente sabe como toda a história termina, qual é o desfecho de todas as coisas, ele diz, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Agora olha o verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Se você puder só mais uma vez, esperando e apressando. Pastor, qual é a diferença? Bom, a espera é a expectativa que tem que haver em cada um de nós, porque tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir. Em Jeremias 1,12 ele diz, eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Não há a menor chance de que algo que Deus tenha dito não se cumpra. Aliás, as coisas não apenas vão se cumprir porque Ele falou. O Deus que é atemporal e já conhece tudo aquilo que vai acontecer, inclusive o que Ele mesmo se propôs a executar, Ele pode falar dessas coisas também antecipadamente. Né? A gente não precisa pensar só em termos de causa e consequência, porque Ele diz que faria, vai acontecer. Ele muitas vezes já fala antes o que aos olhos e a percepção dele está feito e realizado. Mas o que me chama a atenção é que, de alguma forma, eu e você somos chamados a ser não apenas espectadores, esperando que tudo aconteça. O texto diz que nós podemos esperar, mas nós podemos apressar a vinda do dia de Deus. A pergunta é, existe um dia determinado para que o Senhor volte, para que todas as coisas de fato sejam completadas? Muitas pessoas acreditam que existe um dia e hora determinado, porque Jesus, no Evangelho de Mateus, diz, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, a não ser o Pai. Então a turma pensa, já está agendado o dia e a hora. Na verdade, o Deus presciente sabe exatamente qual será o dia e a hora. Isso não significa que Ele agendou o dia e a hora. Porque se a Bíblia diz que nós podemos apressar, não pode ser que tenha uma data que está fixa e que ela não muda. Jesus disse que os dias da vinda do Filho do Homem seriam semelhantes aos dias de Noé. Então vamos lá. Quando é que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. Quando é que o Senhor volta? Quando a arca estiver pronta. E se eu e você nos apressarmos em prepará-la, nós podemos apressar o dia da vinda. Se nós nos atrasarmos em prepará-la, nós podemos viver o processo inverso. Em vez de apressar, nós podemos adiar. Então, há um entendimento do que eu e você precisamos ter sobre qual é o nosso papel. Quando falamos da vinda de Jesus, é apenas esperar? É apenas suspirar, como diz o livro do Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aliás, essa expressão maranata do aramaico, que significa Nosso Senhor vem, ela era muito usada pela igreja. E nós precisamos entender que essa expectativa da igreja não colocava a igreja como muitos se comportam hoje, ou como outros acusam quem espera a vinda de Jesus, acusam injustamente, né? Como se a gente não tivesse compromisso com o trabalho. Existe uma linha de pensamento entre muitas pessoas, até porque alguns crentes deram motivo para isso, de que a coisa funciona mais ou menos assim. O crente que está falando da vinda de Jesus é porque desistiu de tudo, está esperando Deus fazer. Isso não é o conceito bíblico. Deus nunca disse que a gente deveria só esperar. Ele disse que a gente deveria apressar. Então a gente tem participação e não deveríamos ser só espectadores. Aliás, eu costumo dizer, quem realmente entende o que é a vinda do Senhor e como cooperar com Ele, normalmente diferente do que dizem, são os crentes que trabalham. O apóstolo Paulo que diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Ele não usava a expectativa da vinda do Senhor para sentar de forma passiva esperando. Ele diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Quem realmente entende, sabe que tem que interagir, ele vai apressar. A pergunta é como podemos fazer isso? Como podemos apressar a vinda do dia de Deus?
Eu acredito que algumas coisas que nós precisamos entender. A própria disposição de pregar o Evangelho, né, de expandir o reino de Deus, o que só acontece por meio da pregação, levando as pessoas à conversão, é parte do processo. Mas nós precisamos entender o que é que nós precisamos fazer também no ambiente espiritual para cooperar com a vinda do Senhor. E algo que Deus tem trazido ao meu coração, eu já toquei nesse assunto apenas de uma forma superficial, como um de 3 tópicos de uma mensagem que eu preguei 1 ano e meio atrás aqui. Aliás, eu fiz uma promessa, eu tenho cumprido essa promessa. Prometi aqui à igreja 2 coisas. Falei, primeiro, vocês vão me ver jejuar como nunca viram antes. Segundo, eu vou perturbar vocês com o assunto. Né? Porque eu acredito que não diz respeito apenas à instrução. A gente precisa provocar fé, a gente precisa provocar resposta. E, obviamente, por meio do ensino da palavra, nós podemos chegar a esse lugar de entendimento. Então, eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E que a gente possa ler junto aí, a partir do verso 33 até o 35. O texto diz assim, então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Um grupo de pessoas, outros evangelhos sugerem, né, que foram os discípulos de João que fizeram isso. Eles vêm com um comentário. Olha, tem 2 times aí que estão mandando forte, intenso no jejum. Os discípulos de João, uma referência a João Batista, e os fariseus. Os fariseus, nós sabemos que eles jejuavam 2 vezes por semana. Lucas 18:2, Jesus fala de um fariseu, sobe ao templo para orar, e ele se orgulha de jejuar 2 vezes por semana. Quando era garoto e lia isso, eu achava que era só ele. Quando você vai estudar a história, a tradição mostra que os fariseus jejuavam às segundas e às quintas-feiras. Então, isso era parte de um movimento coletivo. Tanto que, por conta da orientação de Jesus, quando vocês forem jejuar, não façam como os hipócritas, a Didaquê, que é o documento, né, histórico mais antigo que nós temos em termos assim, de um catecismo de orientação aos novos na fé, orientava os crentes do primeiro século a jejuar em dias diferentes dos fariseus para não serem confundidos com eles. Então, esses cristãos eram orientados a jejuar na quarta e na sexta-feira. John Wesley, no movimento de resgate, né, das disciplinas espirituais, de uma chamada do povo ao avivamento, ele decidiu resgatar essa orientação da Didaquê, ainda que não fosse uma determinação bíblica. Ele dizia, se os crentes faziam isso no início, nós não vamos perder nada fazendo isso. Aliás, John Wesley não ordenava ninguém ao ministério que não jejuasse toda quarta e toda sexta. Né? Ele simplesmente dizia, eu me recuso a estabelecer no ministério ou reconhecer como um pregador alguém que não jejue esses 2 dias por semana. Então, nós temos 2 grupos que eram intensos no jejum. Eu não sei se os discípulos de João, porque era um movimento historicamente falando mais recente que o dos fariseus, se eles não jejuavam ainda mais para aparecer em primeiro lugar. Mas alguém chega para Jesus e diz, ó, esses 2 times, os caras jejuam para caramba, mas seus discípulos comem e bebem. Eu lembro de um médico uma vez falando isso para minha mãe. Falou, olha, vocês crentes não fumam, não bebem, mas come. Comem, que é um negócio fora do comum e da curva. Qual o propósito de um comentário desse que fizeram a Jesus? Então você imagina alguém se dirigindo a um pai ou uma mãe, dizendo, olha, os filhos de fulano são a bênção. Os filhos de Beltrano são comportados. Os filhos de Cicrano conhecem limite. Mas os seus, por trás desse mais os seus, a pessoa não está só criticando o comportamento dos filhos, mas está responsabilizando os pais. Né? E a culpa é de vocês que não se posicionam. Então, naquela cultura, atacar o discípulo já era atacar o mestre. Mas fazer isso diretamente ao mestre era uma forma de responsabilizar. É o Senhor que não está ensinando eles a jejuar. E é nesse momento que Jesus dá uma resposta que, para mim, ela é clara e indiscutível, no sentido de colocar o jejum como uma prática da nova aliança. Eu vejo muita gente falando, isso é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa da lei. Né? Mas Jesus diz, olha,
os convidados para o casamento não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Dias virão em que o noivo será tirado. Do que é que Jesus está falando? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, sempre que Jesus falou do noivo, era uma alegoria, uma referência a si mesmo. Então Jesus disse, enquanto eu estou junto, não vai rolar o jejum. Mas quando eu for tirado, eles vão jejuar. Ele garantiu isso. Isso foi uma determinação sobre a vida dos seus discípulos. Quantos discípulos de Cristo temos aqui? Então está valendo sobre você o que Jesus falou. Eles vão jejuar. Fala para alguém perto de você e fala assim, eles vão jejuar. Como se não fosse de você que você estivesse falando, né? Então, o Senhor Jesus garantiu que isso aconteceria. A partir de que momento? A partir do momento em que o noivo fosse tirado. Então Jesus está dizendo, depois da minha morte e ressurreição, quando eu for assunto elevado aos céus, durante todo o tempo da minha ausência. E normalmente a gente só para pensar que a saída do noivo determina o início do jejum. Mas o que a gente não para pensar é o assunto que nós queremos discutir sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é apresentada como a vinda do noivo para o casamento. O maior evento no calendário de Deus é um casamento. E nós estamos esperando ele acontecer. É quando o noivo regressará para a igreja, a sua noiva. E nós teremos o que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Então Jesus está dizendo que o noivo se ausentaria e durante o tempo da sua ausência seria um tempo de jejum. Isso significa que quando ele voltar, o jejum acabou. Então o jejum não só é para agora, como ele tem prazo de validade. Vai ter uma hora que termina. Quando o Senhor voltar e nós tivermos as bodas, a Bíblia diz que vai ter mesa arrumada, que o próprio Senhor vai nos servir. Aliás, ele disse para os discípulos na última ceia, eu não beberei de novo do fruto da vide, até que de novo aquele dia no reino do meu Pai, eu volte a beber com você. Eu não sei exatamente qual vai ser essa dinâmica de comer com ele no seu regresso, porque em algum momento parece que a comida deixa de rolar. Paulo diz sobre o estômago que Deus fez para receber os alimentos para ser digerido no estômago, mas ele diz, Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Então parece que é hora de comer agora e que em algum momento nós também não vamos poder fazer isso. Mas a Bíblia está sinalizando que o jejum tem prazo de validade. O que normalmente a gente não para pensar é, será que de alguma forma há uma relação com apressar a vinda do dia de Deus e a prática do jejum? Então eu gostaria que a gente pensasse algumas coisas sobre a temática da vinda de Jesus, que é assunto para a conferência, né? E eu queria que a gente pudesse enxergar um pouco da relação que essa prática e essa disciplina espiritual tem com o que nós estamos querendo conversar. Quando falamos a respeito da vinda de Nosso Senhor, algo que nós não podemos negar é a declaração do apóstolo Pedro lá em Atos, no capítulo 3, dos versos 19 a 21. O apóstolo Pedro pregando, ele diz assim, arrependam-se, pois, eu vou ler na NVI, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso, outra tradução diz de refrigério da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, outra tradução diz, envie ele o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que. Você pode repetir isso comigo? Diga até que. Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Em outras traduções, nós lemos, é necessário que os céus o contenham, traduzindo, segurem para que ele não volte, até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Quando a gente estuda escatologia, a expressão escatologia é a soma de scatos, no grego último, e logia. Eu estudo as últimas coisas. Algo que nós não podemos negar é que, independente de qual seja a cronologia dos eventos escatológicos, que cada grupo, escola teológica acredite, algo que ninguém pode negar, antes da vinda de Jesus, é necessário que aconteça primeiro a restauração daquilo que ele falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele não está só dizendo que é necessário que profecias se cumpram. Elas vão se cumprir, é fato. Mas ele está falando de algo específico. Ele fala da restauração do que foi dito pela boca dos profetas. Para que haja uma restauração do que foi dito pela boca dos profetas,
Só tem um jeito de ser restaurado, é se essas profecias já se cumpriram primeiro. Então ele não está falando só de todas as profecias que faltam ser cumpridas, mas ele está falando de um leque menor, reduzido de profecias, que um dia já se cumpriram, mas elas terão cumprimento replicado antes que Nosso Senhor regresse. Então isso é uma lógica assim, inquestionável, independente de qual seja. Aí tem o grupo lá que crê que Jesus vem antes da tribulação, que vem no meio, que vem depois. O que não pode ter é quem acredita que ele não venha, porque a Bíblia é muito clara sobre seu regresso. Não importa a escola teológica, escatológica, não dá para negar. A Bíblia diz, convém que os céus o segurem, ele vai permanecer lá, até que chegue o tempo da restauração do que Deus falou pela boca dos seus servos, os profetas. Entre as profecias que Deus já disse por boca dos seus profetas e que terão cumprimento replicado, nós temos uma que é indiscutível. Em Joel, no capítulo 2, no verso 28, nós vemos Deus dizendo, e acontecerá depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Interessante que quando Joel fala isso, ele está falando de um monte de coisa que aconteceria, aconteceu para a sua geração. Mas quando chega no verso 28, ele diz assim, e acontecerá depois. O que significa acontecerá depois? A gente pode imaginar, Deus está apresentando alguns requisitos que têm que ser preenchidos, e como consequência do preenchimento dos requisitos, nós teremos o resultado. Mas ele também pode estar dizendo, ainda que os requisitos sejam preenchidos, não vai acontecer agora. Vai acontecer depois. A pergunta é, qual das duas coisas Joel estava falando? Particularmente, eu creio que foram as duas. Tinham requisitos e tinha uma sinalização de tempo. E a Bíblia é indiscutível sobre isso. Né? O assunto é indiscutível. Por quê? Quando você olha para os dias de Joel, Deus agiu, Deus interviu, né? Deus moveu. Em Joel, no capítulo 2, no verso 18, diz, o Senhor se compadeceu do seu povo, mas quais foram os requisitos que Deus estabeleceu? Os mesmos que pavimentam a chegada de todo avivamento na Bíblia e na história. Deus sempre chama o povo ao arrependimento, à consagração, à santificação, à oração, ao jejum. Em Joel, no capítulo 2, você vê Deus dizendo no verso 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus. E aí ele fala que Deus é bondoso, é compassivo, é tardio em irar, ele muda de ideia quanto ao mal, porque eles estavam debaixo de juízo anunciado. E aí, verso 15, ele diz, toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. E foi nesse ambiente que o verso 18 diz, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Qual foi o nível de compaixão oferecido quando eles se voltaram para Deus de todo o coração, em arrependimento, santificação, consagração, oração, jejum? O verso 19 diz, o Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Verso 23, ele diz, filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Então, a nação estava em crise, havia fome, escassez de recursos, que eram originários da onde? Da desordem climática e da falta de chuva. Mas Deus diz, eu vou restaurar. Resultado, 24. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. 26, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. 27, vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês e que não há outro. E aí chega o 28 e ele diz, e acontecerá depois, que derramarei do meu espírito. A pergunta é, isso aconteceu na geração de Joel? Não. Não há nenhum registro desse nível de derramar do Espírito Santo. E não só não há o registro de que isso não aconteceu nos dias de Joel, como em Atos no capítulo 2, no dia de Pentecostes.
O apóstolo Pedro se levanta para uma multidão atônita, que não só está vendo um povo falar em línguas, mas a Bíblia diz, os ouviam falar na sua própria língua das grandezas de Deus. E esse povo está lá atônito com tudo que está acontecendo. E Pedro diz, gente, esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando. Ele diz, é 9 horas da manhã. Mesmo se fosse a turma do porre, não tinha dado tempo dele chegar nesse nível. Ele diz, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E agora nós temos um registro da Bíblia dizendo, aquilo que foi prometido lá está acontecendo aqui. E aí Pedro diz que o depois de Joel, não só Joel está dizendo, não é no nosso tempo, na nossa geração, mas Pedro está dizendo, o depois do profeta Joel cumpriu agora. Mas a pergunta é, então cumpriu e acabou? Não. Pedro levanta e ele faz uma releitura da profecia de Joel. Ele está falando pelo Espírito. O registro do livro de Atos foi feito pelo Espírito Santo. E Joel nunca falou, acontecerá nos últimos dias. Joel disse, acontecerá depois. Não é agora, é lá na frente. Pedro se levanta e na hora de citar Joel, ele cita toda a profecia de cor, ipsis literis. Mas ele começa dizendo, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que significa últimos dias? Ele está dizendo, esse negócio cumpriu aqui, mas não para aqui. Vai cumprir de novo, antes do fim de todas as coisas. Como sabemos que, além da fala de Pedro, essa profecia foi jogada para ter um novo cumprimento no tempo do fim? Porque ela tem alguns sinais que não aconteceram no dia de Pentecostes. Em Joel, no capítulo 2, nos versos 30 e 31, a Bíblia diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A pergunta é, no dia de Pentecostes, o sol se transformou em trevas e a lua em sangue? Não. A Bíblia não registra nada disso. Mas o que a Bíblia diz é que por ocasião da vinda de Jesus, esses sinais vão acontecer. Mateus 24, 29, palavras do próprio Jesus. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 6, de 12 a 14. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. Traduzindo, o sol escureceu. E a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus cigos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O sol se converter em trevas, a lua em sangue, são sinais que precedem a vinda de Jesus. Não aconteceram nos dias de Joel, não aconteceram no dia de Pentecostes. São sinais que foram prorrogados para o fim. Então, junto com esses sinais, um novo cumprimento, Pedro joga, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu vou derramar. Então a Bíblia está dizendo que Jesus não volta, sem que primeiro haja restauração do que foi dito por boca dos profetas. Ou seja, o que aconteceu em Pentecostes vai acontecer de novo. Me ouça com atenção. O maior derramar do Espírito Santo que essa terra jamais viu ainda está para acontecer. Pastor, porque o senhor está dizendo o maior derramar não pode ser igual? Não. Eu vou te mostrar biblicamente porque não vai ser igual e porque que vai ser mais intenso. Quando você olha para todo o discurso de Joel, qual foi a ênfase antes dele falar do derramar do Espírito Santo? Verso 23. Filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As traduções mais antigas, clássicas, dizem a chuva temporã e a serôdia. Então Deus está falando de restaurar o ciclo da chuva. Todo agricultor conhecia isso. O que eram as primeiras chuvas, ou a chuva temporã? Era aquela que vinha para amolecer o solo, facilitar a semeadura da terra, para que o solo fosse arado e pudesse ser semeado. Depois vinha um período de estiagem. Então, antes da colheita, quando o tempo da colheita estava se aproximando, vinham as últimas chuvas.
Qual era o propósito das últimas chuvas? Acelerar o crescimento, a maturação e a multiplicação do fruto. Então Deus está dizendo, eu vou restaurar o ciclo, porque senão vocês não vão ter o resultado disso. Depois dele falar das chuvas naturais, ele entra no verso 28 dizendo, e acontecerá depois, que eu vou derramar as chuvas espirituais. Ele está estabelecendo um paralelo entre um nível de chuva e outro. E quando falamos da vinda do Senhor, já que se aguarda um grande derramar do Espírito, o que é que eu e você precisamos levar em conta? É porque a Bíblia vai amarrando esses assuntos entre si na sua revelação o tempo todo. Tiago capítulo 5, versos 7 e 8, diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por que Tiago está pedindo paciência? Talvez a mensagem mais pregada para os crentes, desde o início da primeira geração, era o regresso do Senhor. Por ocasião da vinda de Jesus, nós vamos ter o clímax da redenção. Então essa era a mensagem mais pregada. Agora, isso era tão intenso, e todo mundo, porque desde a primeira geração, Deus quis que a gente vivesse na iminência do seu regresso. Ele volta a qualquer momento. Então vamos viver alerta, em estado de prontidão. Isso não significa desistir da vida. Assim como está preparado para a morte, não significa que você fez plano para morrer e não tem plano para viver. Mas ele dizia, tem que estar pronto. Esse povo foi tão incendiado por isso que eles começaram a ir a extremos. Se você pegar a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz, quem não trabalha não coma, Paulo está dizendo, aliás, ele faz várias correções e diz, quanto à vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele, isso não vai acontecer sem que primeiro tenha esse evento. Ele diz, tem gente aí no meio de vocês dizendo que Jesus já veio. E tem gente que não está querendo trabalhar porque diz, ele vai voltar mesmo. Eu sou parte de uma geração que na década de 80, virando para o início de 90, eu ouvia tanto falar da vinda de Jesus, como hoje não se fala. Nossos cânticos, as pregações, as mensagens, era um negócio assim, a gente ficava o tempo todo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu lembro dos adolescentes da igreja. A gente dizia assim, estudar para quê? Jesus está voltando. Trabalhar para quê? Jesus está voltando. O que a gente queria era casar. Então a gente dizia, Maranata, vem Jesus, mas depois do nosso casamento. Como fosse possível casar sem estudar e trabalhar. E esse tipo de mentalidade já tocou a igreja. E eles tiveram que ser repreendidos. Mas aí o tempo foi passando e eles migraram para o outro extremo. Que é o que o apóstolo Pedro fala lá em 2 de Pedro, no capítulo 3. Eu li dos versos 9 ao 14, depois a gente voltou um pouco ali, os 5, 6 e os 7. Mas no verso 4 ele diz que as pessoas estavam zombando da vinda do Senhor. Dizendo, tudo está como no início. Os pais já começaram a morrer, muitos dos apóstolos estavam indo embora. Jesus não veio, está tudo do jeito que estava antes. E alguns começaram a colocar em descrédito a mensagem da vinda do Senhor. Então eles saíram de um extremo, não vão fazer nada porque ele vem a qualquer hora, para outro extremo. Eu acho que ele não vem coisa nenhuma e nós fomos trollados. É nesse momento que Tiago está dizendo, irmãos, sejam pacientes. Ele prometeu que volta, ele volta. Segura aí, paciência. Depois de pedir paciência, ele diz o seguinte, ainda no verso 7, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então Tiago continua falando da vinda de Jesus. E agora ele dá um exemplo que todo mundo entende. Por quê? Naquela época todo mundo cultivava a terra. Todo mundo tinha a horta lá de casa. Todo mundo entendia exatamente o que era a hora de plantar, o que era a hora de colher. Então ele falou, gente, vocês têm que ser pacientes. E ele está dando um exemplo da paciência que se espera de nós. O lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra. Eles até que receba não só as primeiras, na verdade acontecem até antes da semeadura, mas até que receba as últimas chuvas. Por que ele tem que ser paciente esperar as últimas chuvas? Porque se ele colher depressa antes das últimas chuvas, ele sabota a própria colheita. Ele vai ter uma colheita bem menor do que teria. Então ele precisa ficar esperando até que venha a chuva, porque quando vier a chuva ele vai dizer, valeu a pena esperar. Então Tiago usa isso como um exemplo da nossa paciência. Mas ao mesmo tempo, eu quero dizer para você que a minha leitura da afirmação de Tiago, ele não está só falando do tipo de paciência que nós temos que ter. Ele está apresentando uma alegoria profética. Cristo é o lavrador. Nós somos o precioso fruto da terra.
por que é que ele não voltou ainda? Porque ele está exercendo a paciência do lavrador. Como que nós sabemos disso? Porque nós lemos isso em 2 de Pedro, no capítulo 3, lá no início. E como já faz um tempinho que a gente leu e eu falei um monte de coisa, eu quero voltar lá no versículo 9 de 2 de Pedro 3. E diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Ele prometeu voltar? Sim. Ele está atrasando o cumprimento da promessa? Não. Ainda que alguns a julguem demorado. Os caras estão dizendo: por que ele não voltou? Agora, se os caras já estavam ansiosos desse jeito há 2000 anos atrás, como é que alguns de nós ficamos hoje? E diz: ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês. Por que ele não voltou ainda? Porque ele está exercendo paciência. Por que ele está exercendo paciência? Pelo mesmo motivo do lavrador. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia está dizendo que ele não voltou ainda, porque ele está de olho na maior colheita de todos os tempos que essa terra jamais presenciou. E para que a maior colheita aconteça, ele não pode vir antes das chuvas. Quem está entendendo? Pastor, e o que isso tudo que o senhor está falando tem a ver com apressar a vinda do dia de Deus? Vamos lá. Se ele não vem antes das chuvas, e a gente de alguma forma puder cooperar para que as chuvas sejam antecipadas, isso significa que nós estamos apressando a vinda do dia de Deus. A Bíblia está dizendo que nós podemos apressar. Se dá para antecipar, dá para postecipar. É que nem quando as pessoas falam: quando chega a hora do fulano morrer, não tem nada a ser feito. Eu discordo desse fatalismo absoluto. Porque quando você olha na Bíblia, você vê pessoas, por exemplo, honra seu pai e sua mãe, você prolonga seus dias. Se tem dia certo para morrer, como é que você vai aumentar? Mas se aumenta, significa que você pode mudar a agenda. Agora, do mesmo jeito que alguns prorrogam, a Bíblia fala que outros antecipam. Então, a gente pode fazer o dia da morte antes, ou a gente pode empurrar o dia da morte para depois. Quando falamos da vinda de Jesus, não é diferente. Quando ele vai voltar? Quando a arca estiver pronta. Então, nós podemos apressar o dia da vinda dele, não só trabalhando na arca, pregando o evangelho, mas se de alguma forma nós podemos participar e interferir na vinda dessas chuvas, que são um fator determinante para a maior colheita, que é o grande motivo da paciência dele, então a gente precisa entender como é que nós fazemos isso. E aí você volta lá na profecia de Joel, e você percebe que nos dias de Joel, para a parte que se cumpriu naquele dia, entre os requisitos que eram inegociáveis, Deus fala de arrependimento, santificação, de oração, está tudo lá. Mas Deus disse: vocês têm que jejuar. Volte-se a mim com jejuns. Proclamem um santo jejum. Então, tudo que Deus fez na geração de Joel, quando ele teve compaixão, não excluiu, não se limitava só ao jejum, mas não excluiu. Agora o tempo passou, parte da profecia de Joel foi empurrada lá para frente, a gente sabe que vai se cumprir no dia de Pentecostes. Quando essa hora está chegando e se aproximando, aparece um doido de pedra na nação de Israel, chamado João Batista, vivendo um estilo de vida jejuado. A Bíblia diz que ele se alimentava só de mel e gafanhotos. Pensa na dieta top. Mas ele não apenas tem um estilo de vida jejuado, ele, como mestre tem muitos discípulos, tem que ser o primeiro a dar exemplo. Então, os discípulos de João não jejuariam tanto como é mencionado, se ele próprio não fizesse isso, além da vida jejuada que já tinha. Mas no dia que João Batista, que é chamado na Escritura de o precursor de Cristo, no dia que ele passa o bastão, no batismo de Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma voz audível da parte de Deus foi ouvida por todo mundo que estava lá. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 3, foi nesse dia que Jesus começou o seu ministério. João entrega o bastão e Jesus pega e diz: agora é comigo. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando saiu do Jordão? A Bíblia diz: o Espírito guiou ao deserto. E ali ele fez o quê? Jejuou 40 dias e 40 noites. Quando o tempo do novo cumprimento da profecia de Joel está para chegar, Deus começa um movimento de restauração do jejum. O derramado do Espírito não aconteceria ainda enquanto Jesus estaria na terra. Mas ele começou a dizer: quando o noivo for tirado,
Eles vão cair para dentro do jejum. Eles vão vir com sangue nos olhos, faca no dente, eles vão vir com tudo. E, de alguma forma, a restauração do ambiente do jejum cooperaria para que a segunda etapa do cumprimento da profecia de Joel se cumprisse. Quem está acompanhando? Agora, pensa comigo. Se na primeira etapa de cumprimento da profecia de Joel, isso não rolou sem jejum. Se na segunda etapa de cumprimento da profecia de Joel, isso não rolou sem jejum. A pergunta é, enquanto estamos aguardando a restauração ou o novo cumprimento do que foi dito pela boca dos profetas para que ele volte, você acha mesmo que isso vai acontecer sem jejum? Eu e você precisamos entender que, além do impacto que o jejum produz sobre nós enquanto indivíduos, na mortificação da carne, no despertar a sensibilidade para com Deus, na sensibilidade à ação do Espírito, na exposição e ativação do sobrenatural, a pergunta que a gente deveria fazer é: qual o impacto coletivo que uma grande mobilização de jejum pode produzir? E uma das coisas que Deus tem falado comigo, porque eu tenho alguns amigos que são crentes de verdade, não é que não são não, mas o cara fala assim: subirá, nós estamos com medo, tu está ficando fanático com esse negócio. Eu falei: fanático por quê? Os caras, jejum de 40 dias. Eu falei: eu não sou o único, tem um monte de gente fazendo. Aí um falou para mim: 2 por ano? Quanto você conhece? Eu falei: aí diminuiu um pouco a lista. Mas eu nunca vi uma mobilização de jejum como a que nós estamos vivendo. O jejum sempre foi parte, ao longo da história, somado à oração, sua irmã gêmea, de uma preparação para os moveres de Deus. Você sabe onde as maiores igrejas do mundo se estabeleceram e concentraram nos últimos anos, nas últimas décadas? Coreia do Sul. Eu não conheci nenhum lugar no planeta onde os crentes orassem e jejuassem, como os sul-coreanos. Em 2009 eu estava numa série de pregações no Japão, e Kelly e eu conseguimos escapar no meio de 2 semanas de agenda. Nós tiramos 2 dias, pegamos um voo, 2h30, fomos para Seul, fomos para a Coreia do Sul. Queríamos conhecer a montanha de oração da igreja do pastor Yong Cho, que era a maior igreja do mundo. Chegou a ter mais de 1 milhão de membros. Não estamos falando de uma denominação, gente. Estamos falando de uma igreja. Então, para você ter uma ideia, eles tinham um prédio para 10 mil pessoas, que não dava para nada. Eles construíram uma estrutura anexa de 6 andares, onde botavam mais 10 mil por andar para assistir o culto em circuito fechado de televisão. Hoje a gente chamaria de telão. E eles botavam 70 mil pessoas por culto. E tinha 7 cultos no domingo. Quanta gente eles conseguiam reunir? 490 mil. Os crentes velhos eram proibidos de ir na igreja para os novos poderem ir. Você consegue imaginar a logística de trânsito no dia de culto em volta da igreja? A maior parte da polícia estava lá só para mobilizar e coordenar o trânsito. Era um negócio insano. Agora, eles tinham uma montanha chamada Montanha de Oração, onde o povo assim, tirou 30 dias de férias, dava 3 dias de dízimo para Deus. Vamos lá orar e jejuar, vamos buscar Deus. Eu queria muito conhecer a Montanha de Oração. E lá fomos. Quando cheguei com o Kelly, eu já tinha ouvido história, não acreditei, não levei muito a sério. Quando chego lá, tem placas para todo lado, advertência, em coreano e inglês. Proibido jejuar mais do que 40 dias. Eu falei: o quê? Eu, na época, o máximo que eu tinha feito era 21 dias. Eu conhecia 2 ou 3 pessoas que tinham jejuado 40. E eu olhei aquilo e falei: aqui eles têm que proibir o povo. Então, quando as pessoas me perguntam: pastor, o que o senhor quer dizer com o título do seu livro, Cultura do Jejum? Eu digo: cultura do jejum é quando ele deixa de ser esporádico, ocasional, e ele se torna parte de uma prática insistente, recorrente, repetitiva, massiva e coletiva que vai se alastrando. Eu nunca vi tanta gente na nossa nação jejuar como nos últimos anos. Eu nunca vi tanta gente entrar em jejuns prolongados como nos últimos anos. Eu nunca vi tanta gente fazendo jejum intermitente, jejum parcial, jejum recorrente, uma vez por semana, como estamos vendo. Por quê? Há um movimento de Deus despertando algo que vai atrair as últimas chuvas, que por sua vez será o fator determinante para a maior colheita de almas de todos os tempos, que por sua vez será o fator determinante para que nosso Senhor regresse. A minha pergunta para você é:
Você quer só esperar a vinda do dia de Deus? Você quer estar só no time da expectativa? Ou você quer estar no time dos que apressam? Eu entendendo essas verdades, eu fiz uma escolha. Falei, eu não vou ser só o time da expectativa. Uma hora ele volta. Espero que venha logo. Eu tomei a decisão, eu quero apressar, eu vou pregar o evangelho, eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo. Tudo que está ao alcance, tudo que a Bíblia orienta, para que essa arca esteja pronta. Mas existe algo a respeito das chuvas, que nós só vamos produzir com oração e com jejum. Eu creio que há uma convocação de Deus, para que não só a gente entenda um cenário que está se formando, né? Para que não só a gente perceba que há um Senhor o tempo todo dizendo, eis que cedo vem, venho sem demora. O tempo todo, Ele olha para cada geração e diz, eu quero que vocês participem. Não só na expectativa, eu quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês orem, eu quero que vocês jejuem, para que as coisas não precisem ser proteladas ou adiadas. Pastor, o senhor acha que ele vem na nossa geração? Eu não acho nada, eu acho que ele vem. Ele diz daquele dia e olha, ninguém sabe. Todo mundo que inventa esse negócio de tentar datar, está fora da determinação divina. O que eu quero não é tentar descobrir quando ele vem. É apressar isso. Não importa se vai ser na minha geração ou nas próximas, mas nós temos que apressar a vinda do dia de Deus. E a pergunta é, será que você entendemos o privilégio que é participar disso e cooperar com Deus em algo tão grande, extraordinário? Outro dia eu vi um cara todo metido porque trabalhava numa multinacional que estava em mais de 100 nações. Eu falei, grandes coisas. Eu estou envolvido no maior empreendimento do universo. Falei, só isso aí que você faz é nada perto do que eu faço. Né? Eu e você temos o privilégio de cooperar com Deus e estabelecer o reino dele na terra. E a gente simplesmente vai olhar para isso e dizer, vamos ficar indiferentes. Eu não estou dizendo que você tem que fazer os jejuns prolongados que eu estou fazendo. O que a gente tem que fazer é começar a fazer alguma coisa. Meu primeiro jejum aos 15 anos de idade foi uma refeição só. E ainda regada a refrigerante, porque eu achei que se não bebesse a glicose eu ia desmaiar. Tanto que assim, os fariseus esculhambaram a gente quando souberam do jejum. Uma refeição só, ainda regada a refrigerante, né? Porque sempre tem um fariseu para dar pitaco no jejum dos outros. Mas sabe, com o tempo eu fui descobrindo, peraí, tem gente que fica mais de uma? Tem. Dá para descobrir e fazer isso de forma inteligente? Sim, dá para fazer da forma errada. Eu já durante muito tempo eu vi muita coisa errada, não preparava para entrar no jejum, sofria desnecessário, não sabia como, né, voltar. E com o tempo você simplesmente vai desmistificando as coisas. Eu tenho uma convicção muito forte dentro de mim. E eu não quero ser o cara que corre o Brasil e o mundo falando disso e fala pouco do assunto para vocês, os da casa. Já faz 1 ano e meio da última vez que eu falei disso. Eu achei que era um bom momento da gente dar atenção. O que você pode fazer para, em vez de só esperar, você dizer para Deus, eu quero apressar o dia da vinda de Deus. Eu quero cooperar. Então existe todo um processo de santificação, de oração, de intercessão. E como eu falei, é um combo, não é uma coisa só. Então nós nem podemos achar que é só o jejum, mas nós nem podemos excluir o jejum do pacote. E eu fico pasmo quando eu vejo crentes que uma vida inteira não jejuaram, não tem plano, faz questão de aprender, e ele imagina que se ele não souber, melhor ainda. Porque assim, talvez Deus não me cobre porque eu não sabia. E para vocês, são os da casa, deu ruim para o lado de vocês. Porque não vai faltar exemplo, não vai faltar ensino, não vai faltar orientação. Nós precisamos entender. E quando você vai estudar, eu amo estudar a história dos avivamentos. Não existe avivamento que não foi precedido ou pavimentado pelo mesmo caminho. Arrependimento, santificação, oração, jejum. Isso começa a criar uma movimentação no reino espiritual. As coisas começam a mudar. E sabe, eu acredito que como Elias falou, Deus está levantando muita gente para dizer, eu uso ruído de abundante chuva. As chuvas estão vindo. A questão é, nós vamos só esperar que elas cheguem por si, ou nós vamos apressá-las. Eu e você temos o privilégio de nos posicionar diante de Deus e dizer, nós vamos estar no time que vai apressar. Até porque eu acredito que o próprio Jesus, em Mateus 24, se você pegar lá dos versos 36, abre lá comigo.
Mateus capítulo 24, do verso 36 ao 44. Jesus diz: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está estabelecendo um paralelo. Qual o paralelo? Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Para ser a hora em que a gente menos espera, não ache você que todo mundo vai estar percebendo, entendendo, dizer, uau, a hora está chegando. Ele falou, a maioria vai estar adormecido. Vai estar sem percepção espiritual. Por quê? Porque diz, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento. Deus está dizendo que é errado comer e beber? Não. Deus está dizendo que é errado casar e dar em casamento? Não, porque isso foi ideia dele. O problema do povo nos dias de Noé não era meramente comer e beber, casar e dar em casamento. Era valorizar tanto essa dimensão de prazer natural, que não é necessariamente pecaminoso, que eles não perceberam o que Deus estava falando, fazendo, e perderam o bonde, como diriam os antigos. Jesus diz, do jeito que foi lá, será no tempo do fim. Ele diz, vai estar muita gente entretida com comida, bebida e até aquela festinha de avivamento que Deus permitiu que os casais tenham em casa. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele mostra que essa é uma área que tem que estar ativa na vida do casal cristão, casado. Vamos explicar. Ultimamente a gente tem que falar casal, casado, do jeito bíblico, que é o homem, que é a mulher, que é só com o mesmo, que não troca. Enfim, tem quase que pregar tudo de novo o que é o casamento. Mas o apóstolo Paulo diz que a única razão, ele diz, não se privem um ao outro, está falando do momento de intimidade física. A única razão para os dois dar uma pausa nisso, ele diz, é quando eles de comum acordo decidem se dedicar à oração. O que é que Paulo está dizendo? Que quando eles estão vivendo o romance, a festa, o avivamento, não pode orar? Não, ele está dizendo que aqui a oração é mediana. Mas se você quiser entrar no lugar profundo, às vezes você tem que desligar prazeres inferiores para entrar na percepção de prazeres superiores. Existe algo nos aguardando, um lugar em Deus, numa dimensão, que é mais prazeroso do que qualquer outra coisa. Eu lembro de um dia que eu estava numa mesa com alguns irmãos, eu tinha pregado, a turma sentou para comer, eu já estava mais de um mês em jejum, e alguém falou, pastor, vá para o hotel. Eu falei, eu já não estou comendo, eu posso pelo menos ter comunhão com vocês. Vocês vão continuar falando de Bíblia, do mover de Deus, dos testemunhos, eu quero estar junto. Ah, tudo bem. Eu lembro que uma pessoa olhou para mim e falou, que dó de você. Eu não tive coragem de responder, mas eu pensei, que dó de você. Que acho que quem está perdendo sou eu. E eu só ficava olhando e dizendo, quem está perdendo é tu. Achando que isso aqui é tão importante, que você simplesmente não quer entrar na percepção de algo maior e mais profundo. Há uma convocação sendo feita. Eu estou feliz de ver uma mobilização de jejum nessa casa como nós nunca vimos antes. Mas eu vou dizer, isso é só o começo. Eu acho que o povo por aí vai dizer que nós estamos ficando doidos. E você é parte dos doidos. E eu queria te encorajar a se permitir ser recrutado por Deus. Para o time dos que não só vão esperar a hora que as coisas aconteçam por si. Para jogar no time daqueles que vão dizer, nós vamos apressar. Nós vamos atrair isso. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé. Eu queria que você pudesse
fazer uma pergunta, não apenas a si mesmo, mas ao Espírito Santo. Deus, o que o Senhor espera de mim? É lógico que quem nunca jejuou deveria começar dando um passo de cada vez e não tentar pular já para o último degrau da escada. Um dia desse alguém falou, pastor, o que é a sua recomendação para quem quer jejuar 40 dias? Eu falei, primeiro, ter muito treino antes. Segundo, eu falei, eu não faço isso sem acompanhamento médico. Terceiro, que deveria ter sido colocado em primeiro, a direção do Espírito Santo. Eu não acho que todo mundo vai ser chamado para jejuns tão prolongados, mas eu acho que muito mais gente do que nós imaginamos vai entrar nesse tipo de coisa. Alguém falou, mas depois de vários jejuns, o senhor ainda precisa do acompanhamento médico? Eu falei, preciso. Não é para proteger só a minha saúde. Eu falei, para me proteger de doido que nem vocês, que quer fazer tudo errado e pode criar situações complicadas. O maior perigo não é um jejum prolongado, é a volta. Eu tenho um pastor amigo, ele fez 21 dias na água, voltou comendo churrasco. Podia ter morrido, gente, é sério. Podia ter tido uma congestão e morrido. Então, assim, tem hora que a gente simplesmente nem entendeu a dinâmica e o funcionamento e quer dar uns pulos doidos sem saber como faz. Eu não quero que você pense em algo tão assustador. Apesar que o que a gente está tentando provar, ultimamente, é que o jejum não é algo tão impossível como a maioria das pessoas acredita. As pessoas me perguntam, pastor, o senhor tem fome? Eu digo, não tenho fome. E se tiver fome quando está jejuando, você provavelmente fez alguma coisa errada. Porque seu corpo tem um funcionamento muito curioso. A energia que movimenta seu corpo, ela vem da glicose, carboidrato que você come. Se parar de... não precisa nem jejuar, parou de comer carboidrato, vai faltar energia. Aí seu corpo vira uma chave e vai buscar uma fonte alternativa, glicogênio, que é a glicose que você comeu antes, mas não consumiu ela toda, armazenado no músculo e principalmente no fígado. Esse seu estoque acaba em no máximo 3 dias. Tem uns que acaba bem rapidinho, principalmente com exercício. Ou seja, em no máximo 3 dias, quando acabar a fonte alternativa, não está entrando glicose, não tem mais glicogênio, o corpo vira outra chave de adaptação e sobrevivência. Ele vai queimar reserva de gordura. Gordura que a gente tem armazenado no corpo é excesso de glicose que não deu para armazenar. Consumiu, armazenou no músculo e no fígado, porque tem um limite, vai virando gordura. Ou seja, quando você entra em cetose, que é a queima da reserva, modo de sobrevivência, sua fome vai embora. Por que vai embora? Porque você trocou um alimento externo por um interno. Seu corpo está comendo o depósito de comida que está lá e não foi usado. Então, todo dia você acorda com a sensação, estou alimentado. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome no final de 40 dias, isso significa o quê? A reserva de gordura chegou no fim. O que me faz acreditar que Jesus era assim, ó, fit, magrinho. O tanto que andava, alimentação saudável, uma época que não tinha poluição, não comiam nada industrializado. Porque eu já fiz 6 de 40 dias. Eu nunca tive fome. Porque aqui tem reserva, meu amigo.
Tá, que esse último eu terminei com 9% de gordura no corpo. Mas pastor Marcelo, que nos acompanhou, com 6%. Agora, nós tivemos um que a gente estava assim, o médico monitorando ele. Não vou entregar o nome para a turma não chamar de magrelo. Mas ele terminou com 3%. Ele chegou já na última semana tendo flashes de fome. A gente estava monitorando ele de perto. Por quê? Quando a fome vem, é porque a reserva de gordura acabou, vai começar a estar de inanição, consumo tecido vivo. Aí é preocupante. Até chegar lá, você sabia qual é o recorde mundial de jejum? Está no Guinness Book de 1971. Um escocês jejuou 382 dias, mais de um ano. Tá certo, começou com mais de 200 quilos. Terminou com 83, ou seja, tinha reserva pra caramba. E eu não estou falando dessas coisas para você programar jejuar um ano. O cara, quando voltou a comer, ele nem lembrava mais o gosto da comida, mais de um ano sem comer. O que eu estou dizendo é que, humanamente falando, não é tão impossível. E se nós ainda tivermos uma direção de Deus, sabedoria, entendimento, orientação, gente, nós podemos encarar um dia, 2 dias, 3 dias. A partir do 3º dia, eu sempre digo que a pessoa tem que ter um pouco de prática e cuidado. Mas se você também aprender algumas coisas, você pode sofrer bem menos. Eu lembro de um dia, falei para o nosso finado, saudoso pastor Francisco, eu na época ainda fazia jejuns de no máximo uma semana, ele já tinha feito 30, 40 dias. Eu lembro que eu falei, Francisco, por que o jejum tem que ser tão ruim nesses primeiros 3 dias? Dor de cabeça, irritação. Eu dizia, eu jejuo para ser santo, eu peco mais? Eu quero matar uns nos primeiros 3 dias de jejum? Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, se já não tem a sabedoria de se alimentar direito, podia no mínimo ter a inteligência de desintoxicantes do jejum. Eu falei, como é que é? Ele falou, todo esse sofrimento que vocês passam é por causa das coisas erradas que come. Faz uma limpeza antes. O sofrimento do jejum é a limpeza do corpo. Quanto mais você sofre, mais indício. Outro dia eu falei, não, pastor, eu desisti de jejuar porque eu sofro muito. Eu digo para as pessoas, quanto mais você sofre, essa é a maior prova de que você precisa jejuar pela sua saúde, para limpar o corpo. Um dia desse eu estava com um pastor, e ele falou assim, todo mundo reclamando dos primeiros 3 dias, que é difícil. Ele falou, eu nunca passei o que vocês estão passando, nunca senti mal para jejuar. Ele falou isso, falou impossível. Eu falei, possível, mas só tem uma explicação. Eu falei, você jejua pelo menos um dia por semana. Ele olhou para mim e falou assim, há 34 anos. Ele vai mantendo o corpo dele limpo, passando pelo processo de limpeza e desintoxicação o tempo todo. Você pode começar com jejum intermitente. Jejum intermitente, jejum interrompe, jejum interrompe. Você vai tendo janelas. Eu, por exemplo, no dia a dia, não tem nada a ver com o propósito com Deus. Eu tento me obrigar pelo menos 12 horas, de um dia para o outro, no mínimo, ficar sem comer e dar descanso para o intestino. Mas no ano passado, do dia 1º, eu contei isso, do dia 1º de janeiro até 14 de setembro. Eu não contei depois. No ano passado, eu jantei 7 vezes. Porque normalmente eu almoço entre meio-dia e 1, vou comer numa janela de 6 horas até 18 ou 19, depois 18 horas sem comida. Não é nem 24 horas, mas se você faz isso com frequência, seu corpo está limpo. Então, assim, eu paro de comer a qualquer hora e já não tenho dor de cabeça. Mas ainda assim, tem cuidado que você pode tomar. Então, você pode começar a dizer, cara, eu vou começar com 12 horas, eu vou subir depois para 14, para 16, para 18. Depois de fazer isso com uma certa frequência, eu vou tentar 24 horas. Esses dias alguém falou, pastor, o que o senhor acha do jejum de 24 horas? Eu falei, gente, não tem o que achar. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer até com mais regularidade. Os prolongados é que não. Mas à medida que a gente vai aprendendo e entendendo o que é que Deus quer, para onde Ele me chamou, e a gente consegue corresponder com aquilo que é esperado de nós, isso basta. Eu conheço gente que nunca fez jejuns prolongados, mas jejua com frequência, com regularidade. Então, assim, o como você vai atender, Jesus não definiu a periodicidade, de quanto tempo, Ele não definiu a duração do jejum e nem o tipo. Tem até jejum parcial. Significa o quê? Que você pode tirar um grupo alimentar e ficar com outro.
Alguém pode fazer lá um jejum. Não, eu não estou comendo, mas eu vou tomar um caldo de legumes, não vou ficar totalmente sem nada, mas vou me privar de muita coisa. Você tem N possibilidades. O importante é que você descubra o que é que Deus quer de você. E para isso, você vai ter que, no mínimo, pensar e orar a respeito. Agora, eu sonho com esse dia, onde nós vamos ter uma mobilização sem precedentes. Eu ando por aí, pelas nações, sabe o que o povo diz para a gente? E diz, vocês brasileiros, são dos poucos que a gente conhece, que está almoçando já está planejando a janta. Está jantando, já está planejando a comida. Ele falou assim, vocês respiram comida, é algo emocional. Eu falei, deve ser. Porque eu achava que o resto do mundo era que nem a gente. E é frustrante ver que eles não são. Mas de repente você começa a perceber, isso não precisa ser o centro de tudo. Outro dia alguém falou, pastor, mas 2 por ano. Eu falei, eu tenho o resto da vida para comer. Eu estou dando 2 pausas maiores. Eu tenho o resto do ano para comer. Pai, a tua palavra foi compartilhada e eu oro que essa conversa seja esclarecedora não só no nível da mente. Se o Senhor não vivificar a palavra, terá sido só uma aula escatológica ou talvez fisiológica sobre o jejum. E nós precisamos mais do que isso. Eu oro por um sopro de Deus nessa casa. Eu oro por um sopro de Deus na vida dessa moçada. Eu oro por um sopro do Senhor na vida dos pastores e líderes que estão conosco aqui hoje. Eu oro por um despertamento sem precedentes para o jejum. Para que nós possamos não apenas esperar, mas apressar a vinda do dia de Deus. Eu oro pela capacidade de não nos tornarmos indiferentes, como foi nos dias de Noé. Mas pelo contrário, entrarmos no lugar de percepção, de sensibilidade ao Senhor, à sua voz, ao seu mover. Pai, nós temos gente em diferentes estágios da fé, de maturidade da vida cristã e do ministério. E não dá para nivelar todo mundo aqui. Mas eu oro que cada um consiga entender aonde o Senhor quer levá-lo. E a minha oração é que cada um, ao entender isso, possa corresponder. Que haja disposição de aprender, que haja disposição de intensificar, de crescer numa prática que talvez hoje seja ocasional ou quase nula. Nós oramos que essa história possa ser mudada. E nós oramos que o Senhor nos dê a graça de não só promover esse entendimento e prática em outros lugares, mas de viver intensamente isso como casa, como igreja local. Nós oramos em nome de Jesus. Fale com Deus por um instante. Peça ao Espírito Santo que não apenas aqui, não só agora, mas que Ele possa trabalhar esse assunto dentro de você, encontrar espaço e lugar não só de reflexão no seu coração, mas também de resposta. Oramos por dias de percepção ao teu chamado, Senhor. Clamamos por isso em nome de Jesus. Não queremos ir além e nem tentar fazer mais do que o Senhor quer, mas também não queremos ficar aquém e nem fazer menos do que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos a discernir teu chamado. Nós oramos em nome de Jesus.